Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18, o seguinte: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Meu irmão, minha irmã, a doutrina das últimas coisas provoca muitas perguntas e questionamentos. Muitas pessoas vivem angustiadas por não saber o que é a morte, o que acontece depois da morte, para onde a pessoa vai depois que morre ou se vai ter vida depois da morte. Quem não tem esperança se entristece. Frente à morte, o mundo pagão reagia com profunda tristeza. Outras pessoas perguntam: quando se dará a segunda vinda de Cristo? O que vai acontecer quando Ele vier? Como podemos estar preparados quando Ele vier? E há aqueles ainda que escarnecem da doutrina da segunda vinda de Cristo. Esse texto de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, nos mostra que a esperança cristã é segura e que podemos encontrar consolo tanto na hora da morte quanto na esperança da segunda vinda de Cristo. Os cristãos de Tessalônica estavam tristes por pensar que os seus irmãos mortos tinham perecido e que não poderiam ter nenhuma esperança. O sofrimento em relação aos mortos é agravado pela ignorância acerca do futuro. Por isso que o apóstolo começa no versículo 13 dizendo: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. O mundo grego e romano dos dias do apóstolo Paulo era um mundo sem esperança. Para eles, não havia nenhuma esperança para o corpo, que era considerado uma prisão da alma. De fato, a parte de Cristo não há nenhuma esperança real com a vida por vir. Em contraste com a desesperança pagã, Paulo mostra a gloriosa esperança dos santos. Ele ensina que a segunda vinda de Cristo será gloriosa tanto para os mortos em Cristo quanto para os que estiverem vivos aguardando a sua vinda. Paulo então traz uma mensagem de consolo. Por isso que ele conclui no versículo 18 dizendo: Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Esse consolo é fundamentado em 5 verdades gloriosas que são as âncoras da esperança cristã. A primeira verdade é a revelação. Nós temos a palavra de Deus. As religiões têm especulado sobre o destino da alma depois da morte. Os filósofos têm discutido sobre a imortalidade. Os espíritas falam da comunicação com os mortos. Agora, Paulo resolve este problema dizendo que não precisamos especular, pois temos uma revelação específica e clara de Deus acerca do nosso destino depois da morte. No versículo 15 ele diz: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então a Bíblia tem uma clara revelação acerca da morte e da ressurreição, bem como acerca da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A autoridade da palavra de Deus dá-nos a segurança e o conforto necessário para as nossas vidas. A segunda verdade é o retorno. Cristo voltará.
Os versículos 14 e 15 declaram muito claramente isso, pois diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então é muito clara a palavra do Senhor, é claríssima. O apóstolo Paulo ensina que não é a alma que dorme na hora da morte, mas o corpo. O ensino do sono inconsciente da alma é uma heresia. Por isso, na segunda vinda de Cristo, os salvos virão com Cristo em glória, como um glorioso séquito. Deus trará do céu as suas almas, de modo que possam reunir-se rapidamente com seus corpos e assim partirem para encontrar o Senhor nos ares, a fim de permanecerem com Ele para sempre. Os mortos em Cristo estão dormindo. Sono é símbolo de descanso, ou seja, estão descansando. Sono pressupõe renovação, estão se renovando. Sono implica expectativa de acordar. Então, os que morreram em Cristo, na verdade não morreram, estão dormindo em Cristo, estão descansando, estão se renovando, estão alimentando a expectativa de acordar na presença do Senhor. Os mortos em Cristo estão na glória com Cristo. Uma pessoa abordou um pastor cuja esposa havia morrido e diz: eu soube que você perdeu a sua esposa, eu sinto muito. E aquele pastor respondeu: não, eu não a perdi. Você não perde uma coisa ou uma pessoa quando você sabe onde ela está. Eu sei onde ela está. Ela está com Jesus. Isso é convicção, irmãos. Os mortos em Cristo virão com Cristo em glória, é o que diz o versículo 14. Cristo virá com um grande cortejo. Ele será acompanhado de seus anjos e dos seus remidos. Os vivos não terão nenhuma vantagem em relação aos mortos em Cristo na segunda vinda de nosso Senhor. Para o cristão, morrer é lucro. A morte não é o fim da vida. Morrer é partir para estar com Cristo no céu. A ressurreição é deixar a terra e encontrar com Cristo em glória. A terceira verdade, nesse texto, nós encontramos falando sobre a ressurreição. Os mortos em Cristo ressuscitarão. A doutrina da ressurreição era rejeitada pelos gregos. Os gregos achavam que o corpo é essencialmente mau e que por isso a ressurreição deveria ser desprezada. Os saduceus também rejeitavam a doutrina da ressurreição. A base da doutrina da ressurreição dos salvos é a ressurreição de Cristo. É o que diz Paulo no versículo 14. Ora, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim Deus, mediante Cristo, trará também em sua companhia os que dormem. Então Jesus é a primícia dos que dormem, daqueles que partiram para a glória. A segunda vida de Cristo, ela será pessoal. O apóstolo Paulo diz que quando ele voltar e der a sua palavra de ordem, os mortos vão ressuscitar. Então, nessa vinda pessoal, visível, audível, poderosa e gloriosa, os mortos vão ouvir a sua voz e vão sair dos túmulos. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Cristo retorna como vencedor, com uma palavra gritada, a ordem que um oficial dá em voz alta à sua tropa, um capitão de navio aos seus remadores. É uma ordem expressa para que os mortos ressuscitem. Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Assim diz o texto sagrado. Para os cristãos, esse sonido trará plenitude de alegria. Ela soará para proclamar a libertação do povo de Deus. Cristo virá para a libertação da igreja e para o julgamento do mundo. A ressurreição não é uma reconstrução, mas é como uma semente. O corpo é uma semente. A flor não é a mesma semente semeada, embora haja uma continuidade entre a semente e a flor. Os cristãos receberão um corpo glorificado, semelhante ao corpo da glória de Cristo. O corpo morto é a semente que a sepultura é sepultada na terra.
O corpo ressurreto é a flor que brota da semente. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, não em relação aos outros mortos, mas aos que estiverem vivos. Paulo não está ensinando duas ressurreições. É evidente, pois, que ambos os grupos, os sobreviventes e os mortos, são cristãos. O apóstolo Paulo não está traçando um contraste entre cristãos e descrentes, não. Como, por exemplo, como se os crentes ressuscitassem primeiro e os descrentes ressuscitassem 1000 anos depois. Não, não é isso. Ambos os grupos sobem para encontrar o Senhor nos ares. Ele está trazendo uma palavra de consolo para os crentes em relação aos estado dos que morrem em Cristo. A doutrina da ressurreição dos mortos nos garante que a morte não é o fim. A morte não tem a palavra final. A sepultura não é o fim da nossa jornada. O corpo vai descansar. O corpo dorme até a ressurreição, mas a alma vai para a glória. Quando Cristo voltar, a alma glorificada voltará com Cristo e se unirá ao corpo glorificado. E então estaremos para sempre com o Senhor. O estado intermediário não é de trevas, mas de descanso e de glória. E a quarta verdade que encontramos neste texto trata-se do arrebatamento. Os cristãos que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. É o que diz o versículo 17. A palavra arrebatamento foi usada em vários contextos do Novo Testamento, que lançam luz sobre a segunda vinda de Cristo. Nós não estamos usando aqui arrebatamento com o mesmo sentido usado pelos dispensacionalistas que ensinam que a segunda vinda de Cristo será em 2 turnos, um secreto e outro visível. Não. Nós cremos que a segunda vinda de Cristo será única, visível, audível, gloriosa. E esse arrebatamento será rápido. Filipe foi arrebatado rapidamente da presença do eunuco. Quando Cristo vier também no ar, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados rapidamente, como num piscar de olhos. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 52. Isso significa que nós devemos viver cada momento na expectativa do retorno de nosso Senhor Jesus. Arrebatados pela força. A multidão estava com o intuito de arrebatar Jesus para fazer o rei. Cristo nos arrebatará, nos tomará. Nada nos deterá aqui, nada nos prenderá a este mundo. Nós seremos arrancados como por uma força magnética. Seremos atraídos a Jesus pelo seu poder para encontrá-lo nos ares. Arrebatar para um novo lugar. Paulo foi arrebatado da terra para o céu. Jesus foi preparar-nos lugar. Quando ele vier, ele vai nos levar para a casa do Pai. É o que ele fala em João 14, a partir do versículo 1. Nós somos peregrinos aqui no mundo. A nossa verdadeira cidadania está nos céus. O apóstolo Paulo também foi arrebatado da turba dos judeus que queria matá-lo. O mundo está maduro para o juízo. O mundo sofrerá o ardor da ira de Deus, mas nós seremos arrebatados. Não fomos destinados para a ira. A quinta verdade é a reunião. Os salvos estarão para sempre com o Senhor. É o que diz os versículos 17 e 18. Este encontro será a festa apoteótica das bodas do Cordeiro. Vai ser um encontro triunfal. As bodas tinham estágios. Tinha o compromisso com o noivo, tinha a preparação para o casamento, tinha o cortejo do noivo e a casa da noiva com seus amigos e as bodas propriamente ditas. Este será um encontro íntimo, eterno, sem fim, quando estaremos para sempre com o Senhor. Este encontro será glorioso. Teremos então um corpo glorificado. Os inimigos, o corpo glorificado e os inimigos de Cristo e da igreja estarão destruídos. A Babilônia, o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno, os ímpios, todos serão aniquilados. Não haverá mais dor, nem mais lágrimas, nem mais luto. Então se cumprirá o desejo de Cristo que nós pudéssemos um dia ver sua glória e partilhar-se dela. Os sofrimentos que nós suportamos hoje serão transformados em glória
naquele dia. Este encontro será eterno e assim estaremos para sempre com o Senhor, é o que o Paulo diz no versículo 17. O propósito da redenção não é apenas nos livrar da condenação, mas conduzir-nos à comunhão com Cristo para sempre e sempre. Nesse encontro não haverá despedida nem adeus. Este encontro com o Senhor será também o tempo de recompensa. Compareceremos ante o tribunal de Cristo. Vamos prestar contas da nossa vida. Aqueles que edificaram sobre o fundamento com prata, ouro ou pedras preciosas receberão galardão. O verbo encontrar era usado em conexão com as boas-vindas oficiais concedidas a um dignatário recém-chegado. Esse encontro marcará uma relação de comunhão profunda dos remidos uns com os outros. Vai ser o nosso encontro. Vai ser os salvos irão conhecer uns aos outros em glória. Seremos uma só família, um só rebanho. Esse encontro também marcará o fim das oportunidades. Desde o momento em que o Senhor surge nas nuvens do céu e se põe a descer, não mais haverá oportunidade para arrependimento ou conversão. Não. O tempo passou. A sua vinda é absolutamente decisiva. Ele não vem para converter, e sim para julgar. Agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Concluindo, uma das marcas do verdadeiro cristão é a sua ânsia e expectativa pela segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte é um fato da vida. A morte não é um acidente, mas é um apontamento. Todos nós estamos caminhando para lá. Ao homem está ordenado morrer uma única vez, está escrito em Hebreus 9:27. Se nós morrêssemos hoje, para onde nós iríamos? Quando olharmos para frente, o céu e a segunda vinda, teremos motivo de consolo e não de desespero. Quem não tem esperança irá se entristecer, mas quem tem esperança aguarda esse momento da vinda do Senhor com grande expectativa. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.